pão, maionese e outro pão. Quem não gosta? Eu gosto. Mas não vim aqui para falar de sandubas na tarde, nem para fazer propaganda de maionese, mas para explicar ou lembrar aqueles esquecidos do que foi a política brasileira nos últimos, 30 anos. Só um minutinho. Foi isso. PT, PMDB e PSDB. Sempre foi assim nos últimos anos. A única diferença é que mudava-se a posição do pão. Ora um estava por cima, ora outro. O recheio era sempre o mesmo e o sanduba idem. PT e PSDB tinham um pacto interamericano para alternarem-se no poder. O que mudava era a briga por cargos. Desde o segundo escalão até os mais remotos escalões, brigava-se apenas por cargo. Quando o PSDB estava no poder, aparelhavam o máximo do que podiam e vice-versa. Acontece que surgiu de repente um sujeito um pouco diferente, mais ou menos assim, como um queijo, ou então como uma latinha de suco. Um sujeito chamado Jair Bolsonaro, um ponto completamente fora da curva, que não estava no acordo de alternância de poder. Pelo contrário, era um deputadinho do baixo clero. Para Bolsonaro, diziam petistas e PSDBistas, uma Maria do Rosário ou uma Preta Gil dão conta, dão cabo. Mas aconteceu um milagre, vários. O primeiro, Bolsonaro começou a despontar, andando pelo Brasil, era recebido em aeroportos como um herói nacional. O patriotismo reacendeu no coração do brasileiro. Bolsonaro, sem dinheiro, passou a ser o mais frequentado nas mídias sociais, no YouTube, no Facebook, no Twitter. E assim ganhou 2, 3, 4, 10, 15 vezes esmagadoramente. 2 oficialmente. Ganhou no primeiro e no segundo turno. Mas ganhou também uma vida todinha de volta quando foi assassinado lá em Juiz de Fora. Isso todo mundo já sabe. Pois bem, quando assumiu o Bolsonaro, o pãozinho que representava o PT sabia que não lhe restava muita coisa senão lamber as feridas, juntar os cacos e recompor-se para, quem sabe, daqui 10 anos. O PT sempre trabalhou a longo prazo, ainda que Lula esteja solto por aí, dizendo que é Napoleão Bonaparte, mas o trabalho silencioso nas bases, isso o PT nunca deixou de fazer. O PT não quer o governo logo mais. O PT sabe que só se recomporá se não for proibido, se não for levado para a ilegalidade, se não for justamente criminalizado, sabe que daqui 8, 9 anos, e o tempo voa, ele pode estar de volta ao poder. Se tudo andasse normal, como estava vindo, agora seria mesmo a vez do PSDB. Já estavam fabricando, por exemplo, um novo balão de ensaio, chamado Dória. Mas de última hora também Fernando Henrique pensou em Luciano Huck. Enfim, eles tiram da cartola a todo momento uma opção nova. Pois é, seria a vez do PSDB, com Alckmin. Alckmin foi arrasado por Bolsonaro. Mas seria a vez de mudar a posição do sanduba. O PSDB por cima, o PT por baixo. Todo mundo sabe que aconteceu o inesperado. Bolsonaro jogou para lá o sanduba e suas moscas. Aliás, tem uma mosca aqui, é só pegar um alimento, elas vêm. Pois é, botou tudo para lá e hoje
nós tivemos aqui a confirmação de que foi o melhor Natal dos últimos anos. Melhor Natal quer dizer mais dinheiro no bolso. Mais dinheiro no bolso quer dizer mais gente empregada. Não só empregada, com a tranquilidade de saber que a empresa não mandará embora nos próximos meses, porque as perspectivas de crescimento são grandes. O sujeito pode estar empregado, mas se a situação está ruim, bolsa despencando, dólar nas alturas, as vendas fracas, o sujeito não gasta, não compra aquele piruzinho, compra no máximo um frango, porque ele não sabe se voltará a trabalhar em janeiro, fevereiro ou março. As empresas podem demitir quando a economia está mal, e aí fica todo mundo guardando dinheiro, inseguro. O que aconteceu nesse Natal? Uma certa euforia, ainda não é uma grande euforia, mas já serviu para mostrar os números de Bolsonaro. O melhor Natal dos últimos anos. As empresas estão sim com perspectiva de muito crescimento o ano que vem. Haverá sim muito investimento estrangeiro no Brasil no ano que vem. Estados Unidos e China, duas belíssimas noivas, comercialmente falando, não ideologicamente, brigam a tapa pelo Brasil. O Brasil pode ser a bola da vez, não se esqueçam, não se iludam. Tudo isso porque o velho sanduichinho saiu de cena, entrou algo mais sofisticado. Aquele deputadinho, baixo clero, hoje é um produto diferenciado. O mercado está adorando. Ah, sim, mas tem muita gente falando mal do Bolsonaro. Pois é, não deem ouvido, porque isso já é campanha para as prefeituras do ano que vem. E quem mais está brigando com Bolsonaro, contra Bolsonaro, batendo em Bolsonaro, não é o PT. O PT, coitado, só consegue falar, Marielle vive. Pois é, quem bate mesmo hoje no Bolsonaro é aquele que deveria, pelo acordo feito lá no CFR há muitos anos atrás, estar no governo hoje, PSDB. Pois é, o pai de todo o comunismo que veio depois sente-se no dever, na obrigação de atacar Bolsonaro moralmente. Para isso tem gente muito qualificada. Muito qualificada do ponto de vista moral. Uma ex-jornalista que passou a política para trair os seus velhos companheiros. Um ex-ator pornô, um ex-entrevistadorzinho de domingo de madrugada, um certo Dória, e mais gente por aí, todo mundo batendo em Bolsonaro do ponto de vista moral. Pois é, daqui a pouco eles acusarão Bolsonaro de ter comido tatuzinho na infância. É o que podem fazer. Mas essa fúria toda é justamente por causa das eleições do ano que vem. É campanha, meus amigos. E bater o quê? Falar o quê de Bolsonaro? Falar sobre as ações futuras. Bolsonaro errou nisso, errou naquilo outro, e amanhã estaremos no fundo do poço. É tudo previsão para o futuro. Mãe de Ná faria um sucesso tremendo no PSDB se viva fosse. Porque, a rigor, os detratores de Bolsonaro, os críticos de Bolsonaro, nada mais fazem do que um grande búzios. São todos meio que mãe de Ná. Enquanto isso, a economia vai melhorando. E se a economia vai melhorando, bem, aí basta olhar para os Estados Unidos e ver o que aconteceu. Por falar nisso, o Bolsonaro tem sim um bom professor lá no norte. Tomara que Bolsonaro seja tão bom quanto ele. Com o bolsinho cheio, ninguém, absolutamente ninguém, cairá nas lorotas do PSDB. Até depois.